Então, essas são as propostas. E quando a gente trabalha com mulher, eu gosto de colocar a seguinte pergunta. A mulher no trabalho, ela vai ser colocada como um sujeito, isso para a semiótica é muito importante, ou a gente vai tratar dela como se fosse um objeto de estudo. Isso é muito mais comum, um objeto de estudo, por exemplo, quando a gente trabalha com literatura, às vezes, e a gente está trabalhando um personagem ali. Aí eu tenho um distanciamento, mas eu não queria isso. Eu queria, nesse caso, quando a gente quer trabalhar com mulher, a gente não quer trabalhar com uma descrição da mulher. Eu quero escutar o que ela está querendo me dizer. E como que eu faço isso? Eu coloco ela como protagonista da sua própria história, como um sujeito ativo. Ou seja, mulheres como protagonistas das suas próprias histórias. Quando a gente também pensa, quero começar com um ponto de partida. Eu selecionei essas 3 obras daqui, que foram os pontapés iniciais para a minha pesquisa, e também para a pesquisa de qualquer pessoa interessada nesse desenvolvimento de lutas das mulheres, que é essa da direita, que é a mais fácil de ser encontrada, que é da Michelle Perrault, uma historiadora de renome já na área, e ela tem esse livro, Minha História das Mulheres, que foi traduzido em 2015 e lançado em 2015. Ele é pequenininho e serve muito bem. Esse é Cidadão Paradoxal, da Joan Scott, muito bom também. Ele é um pouco mais difícil de achar, mas faço que nem eu me inspirei mais nela, porque ela trabalha a partir do ponto de vista das 4 mulheres do século XIX, também como um desenvolvimento, e eu achei essa proposta muito interessante. E o mais completo, que vai desde a Idade Média até os dias atuais, é esse Histoire du féminisme français. Infelizmente, ele não foi traduzido para o português e ele é um pouco complexo de encontrar. Mas se você vai em biblioteca, às vezes se encontra. Eu mesma fui e xeroquei ele. Eu tenho ele xerocado aqui. Xerocado é ótimo, né? Mas também funciona muito bem, tem uma síntese muito rica. Então, agora, quem são? Né? Quando a gente trabalha assim, história de mulheres francesas, a gente sempre já tem uma ideia fixa, que são essas 2 imagens aqui. Alguém sabe me dizer quem são? Assim, pode ligar o microfone ou tentar digitar no chat, eu não vou ler, né? Então... Simone de Beauvoir e a outra não sei. A outra você não sabe. Perfeito, isso mesmo. Temos a Simone aqui, toda elegante. Maria Antonieta? Não. Não? Eu esqueci o nome dela, mas a Simone de Beauvoir estudou ela. Isso. Maria de Gournay, alguma coisa assim. Olympe de Gouges. Perfeito, isso mesmo. Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir. Estamos aqui com os 2 extremos da luta das mulheres. Não pense que mulher luta isolada, gente. Simone bebe na fonte da Olympe e ali no meio tem um tanto de outras, que é isso que eu quero mostrar para vocês. E é isso mesmo. A gente vai começar com Olympe, não vamos chegar na Simone, a gente vai chegar um pouquinho antes da Simone, só para a gente conseguir ver, já começar a ter esse choque de realidade. Fala, gente, para chegar até Simone, muita água passou debaixo dessa ponte. Então, perfeito. De Olympe de Gouges, que é a mulher da foto, a Simone de Beauvoir, a gente já tem 100 anos de lutas. A Olympe, ela fez a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791, e logo depois, mais de 100 anos, a gente tem o segundo sexo da Simone de Beauvoir. Boa parte do período se encontra, portanto, no século XIX. E como os historiadores afirmam, de fato, esse século assinala o nascimento do feminismo, palavra emblemática que tanto designa importantes mudanças estruturais, trabalho assalariado, autonomia do indivíduo civil e direito à instrução, como o aparecimento coletivo das mulheres na cena política. Ou seja, está dentro desse embate todo que tivemos todas essas mudanças. Mas isso não implica que foi bom ou que foi fácil. Estudos afirmam com unanimidade a precária situação civil das mulheres, assinalando uma ausência de melhoras significativas nos âmbitos sociais e jurídicos. Porta-voz das causas das cidadãs francesas, muitas militantes que viveram no século XIX conseguiram solidificar seus discursos no fio da história, e é a partir delas que a gente vai trabalhar hoje. Olympe de Gouges, Jeanne de Rohan, Flora Tristan, André Léaud, Marguerite Durand e Hubertine Auclair.
Essas duas últimas, que a gente ainda vai retomar na aula que vem. Só que parece que alguém quer entrar. Bem, deixa eu aceitar. Pronto. Perfeito. Antes da gente já começar esse panorama, eu acho muito importante a gente tomar cuidado quando a gente fala de feminismo. Porque, apesar de manifestar a indignação contra a opressão feminina, as reivindicações das lutas das mulheres variam conforme os períodos que se encontravam. O tópico central do feminismo, aí eu retomo as palavras de Scott, não foi sempre o mesmo. Os termos de suas demandas eram cambiantes, e essa é uma característica que podemos atribuir não somente à história das mulheres, mas também da filosofia, da psicologia e da política. Para o trabalho de hoje, a gente vai tomar o ponto de vista do feminismo francês do século XIX. Não apenas, então, do século XIX, eu estou delimitando ainda mais, falando que é francês, porque outros já se faziam presentes. E isso é importante a gente sempre destacar quando a gente faz qualquer tipo de pesquisa. Qual é a delimitação que a gente está fazendo, para a gente não ocorrer o erro de ficar falando feminismo. Mas qual é esse feminismo? Ah, não, mas feminismo é universal. Ele não. Ele tem as suas estratificações, e é sempre muito importante a gente saber dizer isso para o nosso interlocutor. Isso posto, século XIX e mulheres militantes. Nós vamos traçar o movimento a partir das personalidades feminismo. Por mais que a gente teve desavanços na evolução dos direitos para as mulheres, a França já estava obtendo muitas conquistas importantes, e eu acho relevante eu destacar, como o ensino primário laico e obrigatório, tanto para meninos quanto para meninas, o direito sindical e a separação do Estado e da Igreja. E as mulheres? Como atuaram nos combates? O que conquistaram? Como eram vistas? E aí, novamente, as nossas guias de hoje. E a gente vai começar agora, a partir da Revolução Francesa, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a que foi escrita por Olympe de Gouges, Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Só vou permitir pessoas. Perfeito. Vamos lá. Então, agora a gente vai entrar na história. Revolução Francesa, para quem não se lembra, aconteceu em 1789. Foi um fenômeno muito emblemático, porque foi o momento em que homens e mulheres eles estavam unidos por um bem maior, e esse bem era a França. Tivemos um cenário em que homens e mulheres pertencentes às classes trabalhadoras e operárias lutaram lado a lado. Foram as mulheres, por exemplo, que vão a Versalhes pedir pão ao rei e avisa para ele: você tem que ir a Paris resolver a situação. É nesse cenário que a cidade cede, pela primeira vez, espaço para suas cidadãs, permitindo-lhes atuar ativamente no exercício de formação de grupos revolucionários, havendo desde organizações comandadas e organizadas inteiramente por mulheres, a participação de assembleias. Neste curto período, a gente, além de ver mulheres na linha de frente, a gente via elas organizando assembleias e votando. Isso nunca tinha acontecido antes, foi graças à Revolução Francesa. Graças também a todo esse empenho que elas tiveram, elas conquistaram dois itens muito importantes. Em 1790, suprime-se o direito de primogenitura e o privilégio da masculinidade, que é o quê? Que a herança ela passa apenas para o filho homem. Se você é mulher, sua família morreu, você a Deus dará. E o direito ao divórcio é restabelecido. Durante a Revolução Francesa, a gente tem vários momentos de idas e voltas de lei. Então, o divórcio, por exemplo, é uma lei emblemática que ficava indo e voltando, mas em 1792, falam-se, não, você pode divorciar. Tem também a liberdade testamentária. Não precisa mais temer represálias dos pais. Muitos pais, na época, estavam reprimindo os filhos que estavam atuando nos combates na linha de frente, tirando o direito à herança. Então, essa liberdade testamentária dava certa fluidez de ação, ou seja, você não corria o risco de perder o seu direito à herança só por estar atuando na linha de frente da Revolução. E isso conta muito, né, num período em que, muitas vezes, as pessoas só viviam realmente do direito, por exemplo, de ser nobre. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Igualdade para quem? A Revolução Francesa trouxe esse documento muito importante quando a gente pensa na construção da democracia. Só que, quando a gente trabalha com a noção de igualdade, eram excluídos de direito à participação à vida pública 3 grupos de indivíduos:
pobres, com renda inferior a 3 dias de trabalho, serviçais, devido à não garantia de imparcialidade política, e mulheres. Então, assim, igualdade, fraternidade, e o outro, eu esqueci agora, mas não importa. Não funcionava. Funcionava apenas se você era homem, rico, e acabou. Homem branco, né, e rico. E acabou. O resto, se você não era, você não entra você não pode usufruir dos benefícios de ser um cidadão francês. Olympe de Gouges lê essa declaração e ela faz um contraponto. Ela escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791. E ela é muito pontual na hora da escrita, porque ela sintetiza de forma bem simples. Se homens e mulheres compartilham do cadafalso, ou seja, da tribuna, se você comete um crime, você é levado a julgamento. Então, se homens e mulheres são levados a julgamento, por que eles não podem compartilhar dos direitos? Outro ponto, assim, chave do documento é tanto o homem quanto a mulher são responsáveis pela reprodução da espécie, mas não têm o mesmo direito às voz públicas. A gente vai ver essa construção de uma maternidade da mulher, dessa docilidade, vai acompanhar ela durante todo o século XIX e é colocado como um dos motivos pelos quais ela não merece ter direitos. Mas a Olympe de Gouges já falava, mas homem também é responsável pela reprodução. Uma mulher não faz um filho sozinha. Então, por que eles têm acesso e nós não? 2 anos depois, tendo atuado na militância de forma ativa e sempre preocupada com essa questão das mulheres, Olympe de Gouges vai ser guilhotinada em 1793. A sua importância é muito clara, porque ao feminizar explicitadamente, de uma maneira quase obsessiva, a Declaração de 1789, Olympe de Gouges põe em xeque a política do macho e desmascara as exclusões implícitas e as ambiguidades devastadoras de um universalismo acima de toda suspeita. Sujeito universal, que nem eu falei, homem rico. Mas que sujeito universal é esse? E o resto da humanidade? Cadê? Né? Não bate. Essa é uma das maiores contribuições que a gente dá à Olympe, foi colocar em xeque esse sujeito universal, que não é tão universal assim. Né? Feita a Revolução, vimos que as mulheres atuaram na linha de frente, criaram assembleias, mas assim que acabou o combate, acabou a parceria, entendeu? As mulheres, elas passam a ser apelidadas de tricoteuses ou fúrias da guilhotina. Novamente cria-se um imaginário de doidas andando pela rua, de revolucionárias. Suas formas de atuação começam a ser mal vistas, rotuladas de fantasmas da subversão. As associações criadas e geridas por militantes passam a ser perseguidas pela polícia. Crítica ao ser cidadã passa a ser um termo extremamente paradoxal para qualquer mulher. Podemos ser cidadãos, pertencer a um grupo social, mas não possuir direitos políticos? Ou seja, antes era bem visto se reunir em um grupo de assembleia para discutir, as mulheres passarem. Depois, de nada, é como se fosse assim, questão de um mês, não é mais bem visto, polícia pode entrar, pode invadir, pode prender essas mulheres, porque vocês são fantasmas da subversão. A revolução já foi feita, não precisamos mais de você. Novamente excluídas da vida política, o que lhes sobra é o lar. Né? A gente vai também perceber que ao longo do tempo, essa questão da casa, essa questão da construção de um ambiente doméstico pacífico, reina muito durante todo o século XIX. Não posso deixar de fazer uma homenagem a Gouges, porque ela foi, num período obscuro, uma mulher contra o mundo. Ela utiliza sua voz para dar eco ao modo como os conceitos universais de igualdade e fraternidade não poderiam ser enxergados dessa forma enquanto a mulher permanecesse marginalizada. Depois, no livro da Wollstonecraft, tem um prefácio, e a autora fala muito bem disso, que tanto a Wollstonecraft quanto a Olympe de Gouges trabalham o que seria hoje um feminismo iluminista, porque elas davam muita importância à educação. Na França, por exemplo, praticamente todas as mulheres eram analfabetas, e a Olympe de Gouges era uma pessoa estudada, por exemplo. Então, ela fala que a educação é uma ferramenta muito importante. Outra coisa também é a universalidade dos direitos. Se eu pago o imposto, eu deveria ter voz, né?
podia pelo menos votar, podia participar da cena pública. Não é o que acontece. Aí essa imagem que eu trouxe aí é justamente que foi retratado na época, uma mulher sozinha sendo levada ao cadafalso para ser guilhotinada simplesmente por estar pedindo o que para a gente hoje é o óbvio, né? Mas fica aí a homenagem. Dando sequência. Se eu estiver muito rápida, vocês me falam, mas nosso caminho é longo. Chegamos a um período emblemático na França. Temos o golpe de 18 de Brumário, de 1799, e a monarquia de Julho, de 1830. O que aconteceu? Olympe de Gouges já foi guilhotinada. Quem vai ser a próxima? Napoleão Bonaparte e o Código Civil de 1804. Do golpe às represálias. A França agora ela se torna não mais um palco de revoluções, mas sim um regime autoritário. Uma das maiores contribuições ou perdas que se a gente pode chamar assim também, desse período, foi o Código Napoleônico. O direito ao divórcio tinha sido autorizado, que nem eu mencionei antes, agora ele é interditado. Temos também o restabelecimento do direito sucessório paterno, que nem eu falei, as mulheres antes tinham direito a receber a herança paterna, agora já não tem mais. E o pior, total controle salarial da esposa por parte do marido. Esse é um dos períodos que eu tenho até pavor quando a gente lê os documentos, porque é muito sombrio. Ser mulher nessa época era sofrer, entendeu? Não sei se eu coloquei ali, mas a gente vê no próximo Código Civil, né, que o casamento ele é ressignificado. Ele passa a ser a célula básica da sociedade civil como um todo. Ao marido, e sim, isso está escrito no Código, ao marido é atribuído plenos poderes para manter a estabilidade do lar. Dentre esses poderes, a gente tem a agressão no âmbito conjugal, elas são autorizadas. Se você chegar na polícia e falar, meu marido me bateu, eles vão perguntar o que você fez para ele ter que se submeter a isso, entendeu? A culpa é sua. E o foco é a reprodução da espécie. Muitos estudiosos hoje já têm essa noção de que eles faziam isso porque períodos de guerra, né? A gente sabe que Napoleão queria conquistar, assim, a Europa. E sempre quando a gente começa a ter esses períodos de guerra, a reprodução da espécie, do país, do cidadão, passa a ser uma preocupação por parte do governo. Logo, eu preciso que as mulheres reproduzam, então eu vou criar todo um aparato ideológico ali por trás para elas ficarem mais restritas nesse tipo de contexto, porque eu preciso de soldado. É isso. Em síntese, se eu for sintetizar toda essa problemática, é essa. Preciso de soldado. Quem reproduz soldado? Mulher. Quem eu vou controlar? Mulher. A gente também, apesar de a gente pensar que tinha muitas mulheres analfabetas, a gente tinha também muitas mulheres ilustradas. E essas mulheres ilustradas são algo, assim, cheio para o Napoleão, porque elas faziam o que a gente chamava de salões intelectuais, que eram rodas de chamar poetas, políticos importantes, todos eles se reuniam à noite para conversar sobre questões de todo tipo de gênero. Um grande expoente era Madame de Staël, que era uma presa assim, muito relevante para Napoleão, porque ela tinha um jogo de cintura muito interessante, ela conseguia persuadir diplomatas, por exemplo, e isso era perigoso para Napoleão. Ela acaba tendo que ser forçada a se exilar por muito tempo, ela fica extremamente arrasada de ter que fazer isso, mas pelo menos não sofreu o fim como a Gouges, né, se a gente for pensar em consequências extremas. E na literatura, também, se a gente for partir para um outro campo de visão, tem a construção daquele eterno feminino, que é o quê? É um super investimento do imaginário e do simbólico masculino nas representações femininas, as chamadas musas inspiradoras, né? A gente tem uma docilidade inata, submissão natural, um sentimentalismo. As mulheres de carne e osso, isso que eu acho muito interessante, que não se parecessem com o que estava escrito no texto, né, com toda essa descrição, elas quem estavam erradas. O que importa é a descrição, essa musa inspiradora. Se você não se assemelha a ela, não é a musa que está errada, é você que tem que se adequar a esse padrão. Então, aqui a gente começa a ver que o real, ele perde poder, e se você tem, as mulheres tinham que se adequar a essa construção imagética. É uma forma de controle que funciona muito bem. Mas
o tempo caminha. Vimos que o Napoleão trouxe uma enxurrada de coisas negativas. Só que a industrialização ela começa a chegar também, né? E com essa industrialização, começa um socialismo utópico do Saint-Simon, ou também conhecido como Conde Saint-Simon. Esse conde, ele vendo como que a migração rural francesa para as cidades, o que ela estava fazendo com as famílias, né? Essa obsessão de um burguês que estava em ascensão e cuja preocupação era apenas em enriquecer, isso chama a atenção desse socialista e ele propõe uma reformulação radical da estrutura social. O que ele tenta é romper da exploração do homem pelo homem. E é muito engraçado porque o Conde Simon, ele já pensava nessa questão escravocrata. Ele fala que é inadmissível um homem explorar outro homem, né? Isso rompe com todos os paradigmas éticos assim que eu concebo. Só que o Simon, ele morre já em 1825, mas outra pessoa vai tomar a linha de frente, que é o Barthélemy Prosper Enfantin. E é muito legal esse movimento, porque eles param um pouco e veem que não é só o homem que está ali sofrendo essa situação toda, todo esse movimento social. As mulheres também, elas estão sofrendo. Então, o que o Enfantin olha? Ele fala, olha, a gente tem que romper com as classes sociais a partir de uma família ideal, né? A sociedade, ela deveria ser constituir a imagem de uma grande família baseada na divisão sexual. Homem, reflexão, mulher, sentimento. Quando eu falo isso, a gente pode até atribuir um peso pejorativo. Mas mulher, sentimento, de novo? Parece pejorativo, mas não é. Porque não se trata de um lado e o outro do outro. O que o Enfantin propunha era justamente a união dessas duas coisas, que aí essas duas ordens, elas entravam em equilíbrio, e aí sim a sociedade podia avançar, podia progredir, sem, obviamente, ter todas essas consequências que ele estava observando na época. Junto com o saint-simonismo, com o Enfantin, na verdade, o saint-simonismo ele se torna, portanto, o primeiro grupo socialista francês a se voltar para a causa feminina. Isso é muito legal, porque mulheres como a Claire Bazar, eu não coloquei ela porque ela não teve uma atuação muito relevante, mas nesse caso ela teve, puderam atuar ativamente no interior da doutrina, inserindo pautas relacionadas às mulheres. Quando eu falo atuar ativamente, é porque os saint-simonistas, eles organizavam cerimônias mesmo, quase como se fosse uma missa, vamos supor. E no início era só os homens quem faziam, que celebravam, mas a Claire chegou a um nível tão alto no quadro hierárquico que a ela era autorizado celebrar também, a ela era autorizado se reunir com outras mulheres. E isso é muito emblemático, porque se você for parar para pensar, isso não tinha acontecido antes. E tem uma mulher que sofreu muito ao longo da vida, e essa mulher se chama Flora Tristan. Ela era fruto de um casamento de um espanhol com uma francesa, cuja a relação não chega a ser regulamentada, ela fica sem herança em consequência disso, ela se chama uma pária para a sociedade, porque ela não é reconhecida como espanhola, não é reconhecida como francesa, não é reconhecida como nada, e sem direito à herança paterna. Então, ela se vê assim no mundo solta. Então, ela vai escrever, ela tenta pegar a herança paterna, que o pai morreu na Espanha, mas na verdade ele é peruano. Então, nessa Peregrinações de uma Pária, o livro que ela descreve a viagem dela para o Peru, para tentar conseguir ter acesso à herança, e fracassa. Então, ela volta indignada e tenta escrever essa Peregrinações, sempre destacando como é ruim ser mulher numa sociedade, uma mulher sem acesso a direito, por exemplo, de ter a sua herança, de ser bem recebida. Esse olhar crítico da Flora leva ela a fazer um tour em Londres para ver a situação operária. Aí, lá surge Promenade em Londres, em 1840. Não apenas observar, ela escreve todo um tratado sobre a União Operária, já que ela se insere num quadro de um socialismo utópico, chama L'Union Ouvrière, aí ela publica em 1843. Para ela, as injustiças que estavam acontecendo são todas frutos da sociedade do lucro. As mulheres, para piorar a situação, elas sofrem uma dupla exploração. Pelo sexo
por serem mulheres e pela condição social, desculpa. Ou seja, ser pobre e ser mulher era muito pior do que ser um homem pobre. Infelizmente, a Flora também ela não resiste muito tempo. Ela tem uma morte prematura em 1844, algo que depois ficou conhecido como Tour de France. Esse tour foi a Flora que decidiu, depois de ter feito essas publicações, já tinha um certo renome no meio, ela decide viajar por cidades francesas, empreendendo um tour, e indo de aglomerações operárias, difundindo a palavra do socialismo. Só que ela não aguenta, na última cidade, eu esqueci o nome, eu devia ter anotado, mas ela não resiste e acaba falecendo de cansaço mesmo, entendeu? Então, aqui, que nem essa imagem bem destaca, né? A mulher é proletária do proletário, ou seja, essa dupla exploração. E é muito engraçado porque a gente vai ver essa acentuação desses pensamentos da Flora só com o marxismo. Ainda faltam 40 anos para o marxismo chegar na França, e a Flora, ela já tinha esse embrião dentro dela, e é muito importante, eu acho, assim, no meu ponto de vista, trazer ela para os debates. Tudo que é bom dura pouco, né? Então, tudo que é bom dura pouco. O socialismo estava funcionando com as mulheres, mas eles começam a entrar em atrito. Logo, não dura muito tempo, ocorre a expulsão das mulheres no quadro hierárquico da doutrina. Principal causa foi uma implementação daquele que seria um casamento experimental. A gente viu que eles queriam um molde de uma família, né? A partir do homem razão, mulher sentimento. E depois de uns anos eles, não, a gente precisa do casamento experimental, que vão ser umas uniões temporárias baseadas no amor livre. Ou seja, o objetivo era as mulheres alcançarem seu potencial sentimental e se libertarem das amarras da sociedade, né? Todo aquele romantismo em torno do amor, de achar o príncipe encantado, era um dos problemas para as mulheres não atingirem o seu alto grau de intelectualidade. Isso foi muito ruim, porque por mais que muito avançada essas ideias, muito católicas, né? A França ainda era muito católica. Então, você chegar a isso, propor isso, mais nenhuma mulher, por exemplo, queria se ver vinculada a esse tipo de movimento. Então, elas acabam se retraindo, tentam sobreviver sozinhas, o que não dura muito tempo. Mas é importante destacar que, apesar desses atritos, esse movimento permitiu às mulheres amadurecer enquanto associação feminista. E é aqui que a gente tem o desenvolvimento de uma escrita engajada, né? Que nem eu falei, muitas ainda eram analfabetas. Então, terem mulheres frutas do meio operário decididas a escrever já em 1830, isso é muito relevante, né? Elas chegaram a publicar 2 revistas, La Femme Nouvelle e La Femme Libre. Uma só chegou a 3 exemplares, se não me engano, e a outra chegou a um pouquinho mais. Mas eram escritas, muitas vezes, na forma de correspondência. Não era muito elaborado, mas não deixa de ser notório, né? Eu acho importante a gente ter isso em mente. Fôlego. Passamos por tudo isso, chegou a hora de romper com a monarquia, com a Revolução de 1848, e caminhar para a Comuna de Paris em 1870. Chega Luís Felipe I, e vamos até a Segunda República aqui. Classes trabalhadoras e mulheres, feminismo socialistas. Vimos que Flora Tristão conseguiu, e outras socialistas, articular a ideia de que as mulheres são as classes mais exploradas. A fábrica, trabalhar numa fábrica naquela época, sendo mulher, era estar encarregada das tarefas mais peníveis que a gente pode imaginar, para a gente até um pouco inimaginável hoje em dia, porque era estar ao mesmo tempo exposta à alta temperatura dos fornos, das águas fervendo para lavar roupa, a frios congelantes, porque eram roupas, assim, paupérrimas, né? Era aquele paninho, assim, aquele algodão mais ralinho possível. E um salário que sequer chegava à metade dos homens. Eu tinha esses dados, era como se um homem recebesse R$2, vamos supor, por hora, e uma mulher recebesse 70 centavos. Por nenhum motivo, né? Apenas por isso. E era muito complexa essa situação, porque elas eram pobres, maridos pobres, tinham que alimentar a família,
Então, para completar a renda, muitas viravam ou prostitutas ou empregadas domésticas, né? Então, então isso era um trabalho. Não, era jornada dupla, tripla, quádrupla às vezes, entendeu? E foi aí que a gente teve uma sociedade. Finalmente surge uma sociedade de fato, solidária, assim, chamada La Société de la Voix des Femmes, por Eugénie Niboyer, que são cooperativas de trabalho para oferecer melhores condições para essas mulheres, que são outras mulheres, tudo, querendo ou não, todas bebem da fonte desse socialismo utópico do Enfantin que a gente viu, para começar a pensar nas próprias condições. Se os homens não querem nos ajudar, tudo bem, a gente tem que pensar formas de atuação para salvar as nossas colegas, porque as situações eram realmente muito precárias. Eugénie Niboyer fez a parte dela, então La Voix des Femmes estava se estruturando, e decide, nesse cenário, aparece Jeanne de Rohan, direito para as mulheres das fábricas. Foco principal, acesso à educação, principalmente as trabalhadoras das indústrias. Você imagina tentar distribuir um panfleto para sua companheira, ela não sequer sabe ler, e quem sabe ler é só o patrão. Então, a educação ela é enxergada com muito peso como uma ferramenta de possibilidades, entendeu? Então, sempre essa é uma pauta muito importante para essas feministas. Jeanne de Rohan, portanto, acreditava na transformação da sociedade pelo ensino. E é muito engraçado, eu gosto de trabalhar com essa linha progressiva das mulheres, porque elas não partem do nada. A Jeanne de Rohan ela é muito clara, ela dá continuidade às demandas da Olympe de Gouges. No final, eu ainda vou mostrar para vocês algumas ideias de correspondências que essas mulheres elas trocavam. Obviamente não com Olympe de Gouges, mas Jeanne de Rohan ela vai trocar correspondência com as da Terceira República, por exemplo. Então, assim, elas têm uma linha de raciocínio que começa sempre a se evoluir e a pensar na problemática do momento. Jeanne de Rohan clamava por direito ao voto e o trabalho digno, que os dois, para ela, estavam entrelaçados. Discutia a questão salarial e mobilização pelo direito ao voto. Ela critica especificamente o sufrágio dito universal, que vai ser postulado em 1848, porque é universal. É universal. Se você for um homem maior de 25 anos. Aí, novamente, recai a pergunta, e o resto da sociedade? Ele entra como? Que universalidade é essa? E a Jeanne de Rohan, ela é muito perspicaz, porque ela postula simples, ela é muito sucinta, ela fala, os legisladores homens jamais se preocupariam com a situação das mulheres. A gente só vai ter direito para a gente se a gente fizer isso com as nossas próprias mãos. Ninguém vai olhar, por exemplo, a questão da maternidade. Nenhum homem vai se preocupar de fato com isso se não formos nós que fomos lá invadir a Assembleia e falar, vamos votar um projeto de lei para tratar da maternidade. A Jeanne de Rohan, ela é brilhante, que ela tenta se candidatar à Assembleia. Primeiro, não vai ser ela. As são-simonistas, né, tá vendo como tudo se acompanha, tem uma grande aliada, que é a George Sand, que é uma escritora, é o pseudonome, é uma escritora que consegue certo renome. Então, as são-simonistas vão lá, você é são-simonista, se candidata na Assembleia porque você é famosa, né? Você tem uma grande chance de você ser aceita. Nós não somos invisíveis. Só que George recusa, ela vai recusar, porque a George, muita gente chama ela de feminista, ela é até certo ponto, que a preocupação dela não era o voto. Ela mesma concordava que mulheres não precisavam votar tanto assim, não. Ela acha, na verdade, que o direito ao divórcio tem que voltar. Isso, para ela, o divórcio, para ela, é a preocupação. Então, Jeanne de Rohan fala, tá bom, George Sand não está do nosso lado, vou partir para a minha própria candidatura em 1848. Então, ela tenta, e isso é fantástico, você imaginar um tanto de mulher tentando invadir a Assembleia Legislativa Francesa de 1848, para que uma delas seja eleita. Entretanto, elas chegam perto, mas a porta não abre. Então, elas são realmente barradas no baile. E quando a gente pensa que a gente está chegando lá, né, a gente está conseguindo ter essa virada, aparece esse homem chamado Pierre-Joseph
Proudhon, também ligado ao socialismo, que começa a escrever muitos tratados a respeito da inferioridade feminina a partir de traços biológicos. Dentre eles, mulheres são inferiores aos homens por terem cérebros menores, né? Então, logo, isso aparece muito no livro da Simone de Beauvoir, no primeiro tomo do O Segundo Sexo. Para quem tiver interesse, ela até vai trabalhar com essa questão da Jeanne tentando ser eleita e o Proudhon barrando. O próprio Proudhon, num jantar, vai, assim, escarcaçar a Jeanne e quem descreve isso é a própria Simone de Beauvoir. Aos sãos simonistas, portanto, a gente tem que parar de se preocupar com as mulheres de fato e voltar só para a questão do proletário. E é muito engraçado, porque não dá para, se a gente for pensar no feminismo marxista, é difícil pensar a questão proletariada sem pensar na questão da mulher, né? E torna isso, porque começa a entrar muito em voga a questão da inferioridade a partir de traços biológicos. O feminismo, portanto, ele volta a fazer aquilo que a gente vai chamar de um combate solitário. Ele foi entregue a Deus dará, né? Mas nem tudo é tristeza, nem tudo precisa ficar triste. Chega a Comuna de Paris. Mulheres ao combate novamente. A gente viu que elas tinham combatido ferozmente durante a Revolução Francesa, mas caiu por terra, durou pouco, mas elas meio que aprenderam o germe da luta, e isso ocorre lá na Comuna de Paris, quase 90 anos depois, né? A Comuna, para quem não sabe, ela marca, pelo período de 2 meses, a conciliação entre o interesse de classe e o interesse de gênero em favor de uma república igualitária. Isso quer dizer, anula classe, anula gênero, novamente porque a gente tem um desafio mais complexo à nossa frente, que é buscar postular uma república igualitária. A população francesa, ela luta pelo poder, a população mesmo que eu estou falando. Aqui eu não estou falando de forças armadas, de governo, é simplesmente a população decide ir às ruas. A gente tem a postulação, a população, só quando entra alguém eu me perturbo um pouquinho. Perfeito. A gente tem a tomada da população de Paris. Começou aí, né? A população vai, fala, derruba o governo do momento, fala, a gente está dominando Paris. Nesse período de 2 meses, eles começam, esses grupos, a bolar orçamentos participativos, tentam construir uma sociedade a partir de uma igualdade salarial. A gente tem também uma abolição de todos os privilégios e imunidades que tradicionalmente desfrutavam a classe política e a burocracia estatal. O que isso quer dizer, né? Quando a gente pensa em exército, em combatentes, temos um quadro hierárquico, né? Mas se você é um combatente da comuna, se você está nesse meio, não existe nada disso. Você é um como qualquer outro, entendeu? É muito engraçado que a gente se observa a coragem, a vigilância dessas mulheres que se encontravam no interior do movimento que permitiu a criação do governo da comuna. O combate emblemático vai se dar quando está a Guarda Nacional, lá, segurando os prédios do governo, e os homens, sempre quando é assim, eles passam a bola para a mulher. É muito engraçado isso no fio da história. E elas vão sem medo. Elas vão, conversam com essas pessoas, porque a França estava na iminência de ser invadida pela Prússia, né? Pensa, a Europa inteira, pé da vida, cara, chegou um francês chamado Napoleão, fez o escarraço aqui na Europa, e agora vocês querem paz para vocês lutarem? Não, a gente está com raiva de vocês. Então, é nesse meio super briguento que ocorrem essas preciso me concentrar, que ocorrem essas brigas, assim, né? Então, a gente tem confusão interna e confusão externa, se eu posso chamar desse jeito. E é muito engraçado, que nem eu falei, quando tinha que lidar com a Guarda Nacional, as mulheres foram invocadas. Mas quando a comuna começa a se estruturar, elas são novamente deixadas de lado. Só que
se a gente for parar para pensar, a gente já tem todo um desenvolvimento de articulação de grupos feministas. Não gosto de usar feministas agora, porque é muito complexo, mas enfim, para ficar mais claro, funciona. Então, elas já sabem se organizar. Quando elas viram que os dirigentes da comuna não se preocupam em atribuir a elas nenhum tipo de atividades, o que outrora poderia significar uma forma de não atuar mais, muito pelo contrário, elas, tudo bem, eu sei organizar, nós sabemos nos organizar. E elas fazem isso, elas falam, vamos fazer nossas próprias uniões. Tem a criação de associações, como é o caso dessa muito legal. União das Mulheres pela Defesa de Paris e pelo tratamento aos feridos, em 1871. Essa união, essa organização, se preocupa pela proteção da população civil, tratamento dos feridos, demanda pela imposição de um ensino laico, organização do trabalho feminino e recrutamento de mais mulheres à causa. Era um grupo pequeno, mas mesmo assim preocupado em chamar outras companheiras para esse tipo de combate. É muito engraçado que as associações são majoritariamente pensadas por mulheres operárias. A gente viu que o saint-simonismo, então, teve um papel chave no desenvolvimento dessas mulheres, porque são agora só operárias que falaram novamente aqui, que falam, não, a gente precisa se organizar para esse combate dar certo. E se você for a Paris, né, tem essa placa lá, que 11 de abril de 1871, durante a Comuna de Paris, a União das Mulheres pela Defesa de Paris e o tratamento dos feridos foi criada nessa antiga prefeitura do 10º arrondissement. Daqui, né, partiram chamadas para essa primeira grande organização feminista para que as mulheres se organizassem nos bairros, em ateliê, para a defesa, né, da República e pela justiça social. Então, essa união realmente tem o seu valor, e teve no meio para cuidar dos feridos, como para um legado para a história, né? Novamente, aqui, se a gente for pensar, é mais uma prova da potencialidade de organização dessas mulheres. Como eu falei, meu foco é pensar o desenvolvimento da história, pontuando personagens que, pela historiografia, pelos desenvolvimentos, são emblemáticos. Dentre esses, Louise Michel. Louise, ela teve uma atuação na linha de frente mesmo. Ela, literalmente, ela se desvestiu de vestido de qualquer tipo de adereços e vestiu uma roupa de guarda nacional também. Não era da guarda nacional, era da guarda da comuna. Eles tinham uma roupa específica. E ela é o que a gente chama de adepta do socialismo libertário. Ela é considerada militante e anarquista. A Louise, ela compreendia a comuna como forma de resistir à ocupação prussiana, né, a iminência da invasão do exército prusso na França, como também a construção de uma sociedade livre igual para todos. Novamente, uma pessoa querendo entrar. Tá. Ela tomou as ruas junto com os soldados da guarda municipal, afirmando que o povo jamais se renderia. Tem uma foto dela, inclusive, que é muito recorrente entre os anarquistas, que é a Louise Michel com uma bandeira preta, né, um símbolo do anarquismo, que é a quebra de qualquer tipo de governo. Qualquer poder político e econômico era maldito. Legítimo mesmo era o poder do povo que construía, de maneira livre e igualitária, a comuna. Né? Então, é muito engraçado, porque a Louise também vai ter uma relação muito estreita com o já famoso escritor na época, chamado Victor Hugo, né? Então, e o Victor Hugo, posteriormente, posteriormente não, nesse período ele já era bastante adepto à causa das mulheres. Tanto que, eu até soltei um artigo, não tem tanto tempo, sobre uma carta que o Victor Hugo ele escreve
em defesa da causa das mulheres para a população. E eu gosto muito de pensar nessa carta, porque é um exemplo de uma personalidade política, uma figura conhecida na época, que, querendo ou não, se a gente for pensar, Victor Hugo já tinha um renome escandaloso, e que se posiciona firmemente em favor de uma causa ainda não muito bem aceita, né? Porque você conseguir fazer os discursos dessas mulheres atravessarem a sociedade não é algo fácil, ainda mais se a gente for pensar em outros movimentos que estão por surgir aí. Outra personagem da Comuna que se sobressai é a André Leau, né? Outra que também teve uma atuação na linha de frente que não se pode deixar de lado. Ela é a André Leau é o pseudônimo de Léodie Chamsé. Posso até estar pronunciando errado, porque depois de estar falando tanto tempo assim, corrido, eu espero que não esteja tão corrido. Ela foi a jornalista responsável pela cobertura da Comuna. Então, ela tinha que atuar tanto na linha de frente como nas assembleias das associações. Foi um período, eu falei de uma associação, porque ela foi a mais famosa. Mas se a gente for contar, no fim da história, chegam a ser mais de 20. Obviamente, umas duram mais, outras duram menos, mas não deixe de ser significativo. E a André, ela foi muito importante, porque ela possibilitou para a gente, futuros estudiosos da causa, um panorama dessa participação feminina no combate. Porque era ela ali que estava registrando a morte das pessoas, senão iam ser só mais um corpo ali na rua, julgado, assassinado ali. Mas ela, graças a ela, nós podemos ter registros, né? E é muito bom também as contribuições da André, porque uma nova vertente de jornalismo feminista estava começando a germinar. E, que nem eu falei, a questão do analfabetismo ele é latente. Ter uma mulher que se posiciona, que se voluntaria, né, de certa forma, a escrever, a relatar esses dados, é extremamente relevante, porque até hoje, se a gente for tentar estudar os documentos daquele período, são poucos os documentos que resistiram. Se a gente for pensar em panfletos, por exemplo, essas pessoas pegavam panfletos na época e jogavam fora. Então, ali já é um material perdido. Mas temos alguns graças a André Leau, né? Mulheres atuaram durante toda essa comuna, mas tudo que é bom dura pouco. Que nem lá nas Fúrias da Guilhotina. Mulheres, obrigada por nos ajudarem, mas vocês são fantasmas da subversão. Adeus. O mesmo aconteceu na comuna. Vocês brigaram com os soldados, mas vocês não são qualquer coisa, vocês são as petroleiras. Temos novamente a construção de um imaginário social contra a atuação das mulheres. Mulher armada é perigoso. Isso que a gente está aprendendo até o momento. Então, se eu quero barrar elas, vou construir um imaginário em torno delas. Por quê? O poder atribuído às mulheres nas tomadas nunca é bem visto. Era-se esperado, tem uns estudiosos que afirmam isso, que elas tomassem a linha de frente e, em seguida, os homens entrassem com um papel secundário para dar continuidade à ação. Isso aconteceu tanto na Revolução Francesa quanto na Comuna, porque as mulheres atuaram e depois elas são as petroleiras. O que eram isso? Era um imaginário de supostas mulheres que estavam vagando pelas ruas de Paris com explosivos, que nem essa imagem é de uma, chamadas Fúrias Indomáveis. Então, se você andasse por Paris à noite, você corria o risco de ser assassinado por essas bruxas tenebrosas que colocavam fogo em tudo. Todas as militantes, praticamente, que integraram a comuna foram associadas a essas petroleiras e sofreram consequências pesadas, né? Elas foram processadas, muitas se exilaram, outras foram penas de morte mesmo. Então, esses ataques às mulheres privou, naquele momento, das militantes mais ativas do feminismo. Então, aqui, novamente, se a gente vai pensar nessa linearidade do desenvolvimento, da luta das mulheres, sempre que começa a chegar ali um déclencheur mesmo, né?
um avanço significativo, acontece um boom. No caso aí da Comuna, foi essa retirada do protagonismo das mulheres e tchau, vá para outro país, não queremos mais vocês. É muito engraçado. Peraí, deixa eu aceitar outra pessoa entrar. Perfeito. Há dois clichês que tornavam a mulher inimiga da República. O primeiro dizia respeito à figura da mulher indisciplinada, sexualmente agressiva e irracionalmente desordeira, que a iconografia popular frequentemente usava, né? Ou seja, quer maldizer essas figuras, coloca ou ela como indisciplinada, ou essa questão da histeria também, que começa ali, né? Os homens começam a tratar como uma sexualidade exacerbada, perigosa, e, claro, a questão da irracionalidade. E a gente também tem esse segundo clichê, que transformava a mulher numa ameaça à república, que caracterizava como a serva pia e supersticiosa do padroado. Ou seja, por que a mulher também era uma ameaça à república? A gente tem esse lado explosivo, rebelde, perigoso, fogorento, e o outro era essas servas pias. O que eu quero dizer com isso? Ou então, o que a Scott quer dizer com isso? São aquelas muito ligadas à igreja. São aquelas as que participam, né, de todas as missas, que são muito doutrinadas nos dogmas católicos. Se a gente fosse pensar num cenário amplo, as confusões internas na França, muitas delas também têm como papel, têm como instituição responsável a igreja. Por mais que a gente viu ali a questão do ensino laico sempre latente ali, se a gente for pensar, isso não agrada a igreja, né? Então, se a gente também tem a questão monarquia, ou império, ou república, em todos esses joguetes que vão ocorrendo, a igreja tem o seu papel ora predominante, ora ofuscado, ora predominante, ora ofuscado. E nesse caso aí, predominante, porque ela tinha visto como papel tinha como mulheres como marionetes, né? Então, isso também transformava-as como seres perigosos para os ideais da República, né? Vimos evolução, desenvolvimento de monarquia, autoritarismo, não sei o quê, e agora a gente chega na Terceira República da França, em 1871, que é a que a gente vai se concentrar, de fato, para fazer a pesquisa de amanhã, para fazer a exposição de amanhã, porque é muito emblemático. E só para quem não se lembra muito bem, a França teve isso, né? Uma república, duas repúblicas, Terceira República, que é de 1871. Para quem está na dúvida, atualmente a França se encontra na sua Quinta República, tá? Então essa daqui ainda não é a que vigora na atualidade, tá? Essa vai ser só mais um dos caminhos a serem seguidos, e agora a gente vai ver como que isso toca na questão das mulheres. Vou só tomar um golinho de água, vocês esperem 2 segundos e apreciem a imagem com moderação. A gente marca a Terceira República justamente com a queda da Comuna, ou seja, a população tinha dominado tudo, mas isso durou muito pouco. Só que foi muito relevante, por isso que é muito legal destacar, porque foi um governo anarquista, que conseguiu vigorar, e isso tem o seu peso, né? Só que ele consegue cair por terra, e a gente entra, e é imposto um novo tipo de governo, e é a Terceira República. Só que a Terceira República, ela já tem uma faceta um pouco interessante, que a gente tem um desenvolvimento, o marxismo. Ele estava ali circulando, né, pela Alemanha, estava ali circulando, mas não tinha chegado na França ainda. E é pela Terceira República que ele consegue ter, as obras começam a ser traduzidas e adentrar no espírito da população. Então, as pessoas estão lendo marxismo. Logo,
isso implica uma mudança de pensamento, uma mudança de postura. Então, ao lado da opressão sofrida no seio da família burguesa, o olhar recai também sobre a opressão imposta pelo patronato, né? Porque quando eu penso no seio da família burguesa, a gente tinha o são-simonismo ali com aquele germe, né, aquele princípio de pensamentos mais revolucionários, e o marxismo ele é extremamente importante, que ele apura esse tipo de visão. Ele concebe, ele tem um olhar estruturante muito importante quando a gente quer pensar na construção da sociedade ocidental. A opressão das mulheres não é uma variante da história, de acordo com esses tipos de pensamento, mas um produto de determinada formação social. As relações entre os sexos não são sexuais, não são naturais, desculpa, mas sim sociais. E é legal porque o marxismo ele começa a trazer essa crítica, por exemplo, ao trabalho doméstico, né? Por quê? Ao não levar o trabalho exercido no âmbito do lar como um ofício de mais-valia, ou seja, algo que vai retornar dinheiro, indivíduos são colocados pela sociedade como excluídos da produção de mercadorias. Quem são esses indivíduos? Mulheres e crianças. Por não produzirem bens de retorno rápido, imediatistas, esses dois grupos, né, as mulheres e as crianças, eles acabam por sofrerem um isolamento social. O que isso implica, né? Como vocês não atuam, não produzem para o governo, não fazem, entre aspas, nada, vocês só estão dentro de casa, né? Logo, é aí que vocês têm que ficar. E isso é ruim, porque se na Revolução Francesa nós vimos a importância da entrada da cena pública das mulheres, o que é a entrada na cena pública? É poder chegar num palanque mesmo, poder ter voz para dizer, e não apenas dizer, mas ser ouvida. Essa troca ela é muito importante. A partir do momento que esse acesso a esse tipo de comportamento passa a ser restrito, passa a ser bloqueado, não consigo mais te escutar. O que você está passando, eu não vou saber. Eu posso estar passando a mesma coisa, entendeu? Mas se você não me contar, eu não sei. Então, separar as mulheres, né, dentro de casa, prendê-las ali, impedindo esses tipos de trocas, dificulta o avanço de qualquer tipo de organização, por exemplo, né? Então, crítica ao trabalho doméstico, porque ele era o responsável por esse tipo de acontecimento. E é muito engraçado que aí o marxismo, ele traz novamente em pauta essa questão de mulher é problema de mulher. E isso é bom, porque o olhar, de fato, sobre as causas femininas tem que vir da mulher. Quando a gente estava ali com a questão do Proudhon, quando ele conseguiu derrubar Jeanne de Rohan, derrubar assim, tirar a voz de Jeanne de Rohan, temos um homem falando pela mulher. Temos tratados escritos sobre mulher a partir do olhar de um homem. Isso é extremamente problemático se formos pensar hoje em dia na questão da atribuição de voz, o direito à fala. Se você não fala, você não te escuto. Se outra pessoa fala por você, a partir do ponto de vista dela, eu só vou saber aquilo que ela está me contando. E a questão de verdade ou mentira é complexa em relação a isso, entendeu? Muitas coisas acabam sendo ocultadas. Se formos pensar num contexto um pouco maior, em que agressões do lar eram autorizadas pelo Código Civil e eram aprovadas pelo Código Civil, e se você estava sofrendo disso ainda, se você estava quase morrendo e não conta, e aí? Acaba por isso. Não tem registro, né? E registros são muito relevantes. Não tem dados a serem coletados. Não ter dados a ser coletados não dá para fazer política pública decente, entendeu? Então, assim, um pequeno problema que pode parecer para alguns, na verdade, é um problema muito grande. Então, homens marxistas focados na luta de classe, isso mesmo, não tem problema. Mas por quê? Porque tem uma necessidade de combater o patronato e a hostilidade masculina nas fábricas.
O marxismo, ele traz essa ideia, essa concepção que começa a se formar dentro das fábricas, do patrão como pai. E isso consegue justificar muitas coisas. Porque ao ser visto como um pai que proporciona trabalho aos seus filhos, protegendo-os, a gente volta de novo, e o marxismo conseguiu denunciar isso, aquela história da família. Papai manda, mulher obedece, filho obedece. E não. Aqui a gente não tem nem laços familiares, sanguíneos aqui que nos vinculam. Não tem absolutamente nada. Mas é reproduzido esse tipo de comportamento, entendeu? E é muito importante que, por mais que a gente esteja vendo esses avanços dos ideais marxistas, as pessoas estão lendo, e temos a implementação de uma terceira república, né? Quando a gente pensa em república, a gente tem uma ideia igualitária, quase nada de novo mudou na vida das mulheres, entendeu? Para quem estava com essa dúvida. Contudo, começa ali organizações, não mais associações, pura e simplesmente, mas organizações sindicais. E isso é muito engraçado, porque é aí que a gente começa a ver agora, não só debates de palanques, distribuição de panfleto, greve. Mulheres conseguem organizar a greve 100%. Do início ao fim, a gente consegue ter uma greve. Começou ali pelo troca-boca numa lavagem de roupa ali numa fábrica, greve. Isso é muito relevante. Novamente, aqui destacando o papel de organização desses personagens. Burguesia e causa operária. Antes daqui, só para destacar um ponto também super engraçado, por que ter greve organizada por mulher é tão importante? Para você fazer parte de sindicato, é porque eu não sei se eu coloquei no outro slide, então eu acho importante pontuar, você tinha que ter autorização do seu marido. Tá? Você não pode simplesmente se inscrever no sindicato naquela época, você tinha que ter autorização do marido. E outro fator, como você era ainda provavelmente analfabeta, o seu marido quem lia para vocês os jornais que eram distribuídos nas fábricas. Se ele lesse algo que não gostasse, ele ia te contar? Não, ele não ia te contar, entendeu? Então, por isso que eu gosto dessas greves, porque se mulher fez pelo boca a boca, porque a maioria tinha que ser feito assim, e deu certo, é sim um ponto de peso na história das mulheres, na história das lutas das mulheres por direitos. Tá? As operárias, as mulheres operárias, elas estavam abandonadas nesse barco? Não. Se a gente tem que também pensar que, por mais que a gente tenha uma questão do analfabetismo, outras são mais sortudas e se tornam ilustradas, têm acesso a uma boa educação e começam a ter um pensamento muito crítico em relação à sociedade que estão vivendo. Dentre elas, por exemplo, chama atenção para Marguerite Durand. Não vou me deter muito nos trabalhos que ela fez, porque a gente vai nos deteremos sobre eles amanhã, tá? Mas a Marguerite era pela imagem, vocês podem perceber que era uma mulher bem abastada socialmente, trabalhou na comédia francesa, tinha uma articulação perfeita, tinha trabalhos muito relevantes, ela tem uma compreensão do seu papel na sociedade. Ela consegue, e isso eu acho extremamente importante, é meio como se ela conseguisse se olhar no espelho. Sou uma mulher branca, burguesa, intelectual e rica. Consigo viver feliz só com isso? Não. Tenho uma irmã minha que está sofrendo. E é ela que eu tenho que, de certa forma... Gente, sempre que eu parar assim é porque eu estou tendo que autorizar alguém. Mas tá tudo certo. Tá. Ela conseguia perceber que tinha outras pessoas ali que precisavam da ajuda dela. E, a partir disso, vão ser criadas agora outras duas associações, também chama a atenção, que é l'Association pelo Direito das Mulheres, em 1870, e a Liga das Mulheres Francesas, da Liga Francesa pelo Direito das Mulheres, em 1882. Em síntese, as duas associações clamavam pela necessidade de igualdade entre os sexos para se alcançar, de fato, uma república ideal. Porque, como vocês podem perceber, a noção de república que a gente tem hoje não era aquela que a gente tinha naquela época, e ela era muito bagunçada. O sujeito universal, por exemplo,
era apenas homem branco de 25 anos com direito e dinheiro. Bom, a pauta dessas associações, essas são duas, são mais de 50, tá? São as pautas, e você pode se perguntar, então, quais eram os debates que elas levantavam, o que elas traziam de novo no cenário político, social, econômico. Entre elas, direito a um trabalho digno, tá? Porque desde ali de 1830 até agora, as mulheres sempre eram colocadas em trabalhos peníveis, não importando fragilidade, não importando outras coisas. Uma coisa que pra gente hoje em dia é muito assustador, e que naquela época era corrente, estou grávida. Hoje a gente tem a linda licença maternidade. Naquela época você não. Você tinha que trabalhar praticamente até o dia que você fosse parir. E muito provavelmente você tinha que voltar no dia seguinte. Entendeu? Aquele descanso ali. Outra pessoa. Aquele descanso, o repouso, nada, você não tinha direito a nada. Se você corresse o risco de faltar 3 dias, até que dava para salvar o seu emprego. Mais do que isso, era você voltar para a fábrica e o portão está fechado na sua cara. Entendeu? Então, assim, você consegue imaginar uma situação dessa? Ah, mas como faziam com as crianças? Trabalha, punha num cestinho, você pega o seu bebê, acabei de parir, ainda estou ali no pau, põe num cestinho, pega um cobertor e embrulha. Você trabalhava de 10 a 12 horas por dia. Então você estava vivendo ali na fábrica, né? Era só põe alimento, troca ali rapidinho, tenta dar uma despistada ali no patrão para você. E muitas dessas crianças também eram fruto do estupro do patrão na sua operária. Ou seja, você, além de estar trabalhando ali, você era abusada sexualmente, tinha que olhar, o que eu vou fazer? Eu preciso desse pão. Eu estou presa a essa situação. Então, o papel das mulheres burguesas, querendo ou não, reconhecerem que a operária estava numa situação escandalosa, é realmente importante, porque senão a engrenagem do sistema ela não ia conseguir quebrar, entendeu? Outra coisa que elas chamam é justamente direitos civis, porque desde o Código ali Napoleão, a queda de direito é radical, né? Temos também a questão do sufrágio. Um sufrágio, um direito ao voto, que seja realmente universal, ele começa assim, a se acender neste período com muita intensidade. Direito a voto, tá? Lembre-se, Terceira República, direito a voto. Se antes era o socialismo, classe operária, etc. Terceira República, se você me perguntar, eu falo direito a voto, tá? E outra coisa que aí já é um grande expoente das contribuições marxistas para o pensamento dessas mulheres, é o reconhecimento das atividades domésticas como um trabalho à parte. Até hoje, se a gente for pensar, tem essa questão que muita gente fala trabalho materno, trabalho doméstico é trabalho afetivo. Trabalho afetivo não paga carteira assinada, trabalho afetivo não me dá retorno financeiro, tá bom? Não me dá aposentadoria, muito menos, não me dá licença nada, enfim. Não vi qualidades no trabalho afetivo, não quero trabalho afetivo. Eu preciso de um trabalho sustentado. Como eu falei, Terceira República é voto. Vamos ter ali o primeiro Congresso Internacional do Direito das Mulheres entre 25 de julho a 9 de agosto de 1878, que vai ser organizado pela Associação L'Avenir des Femmes. Eu tinha citado só 2 associações, mas como eu falei, foram mais de 50, essa é uma delas. O trabalho, acesso às profissões, igualdade de remuneração, igualdade de formação profissional, a defesa dos trabalhadores nos tribunais do trabalho e dos comerciantes na Câmara do Comércio, integração das mulheres nos sindicatos e a fundação de sindicatos feministas também, extremamente importante, ou proteção, ou ainda, a recusa da proteção das mulheres na legislação trabalhista, é um tema de demanda que mobiliza amplamente o movimento feminista francês daquela época. Que nem eu falei, a mulher só podia se associar ao sindicato se o marido associasse.
se o marido autorizasse. O marido ia deixar a mulher associar a uma causa que favorecesse a ela e que provavelmente prejudicaria ele de alguma forma? Não. Se também a gente for pensar ter um olhar mais crítico da situação, essa questão, por que os homens operários, muitos tinham dificuldades em ajudar as suas companheiras? Emprego, naquela época, não era nada seguro. Que nem eu falei, mulher pariu, tinha que estar no dia seguinte, senão perdia. Os homens enxergavam muito assim, não vou generalizar, é apenas um olhar crítico a uma situação específica. O medo de perder o emprego, ele é muito latente, né? E perder o emprego hoje é não ter o pão ou o carvão de amanhã. Então, é meio que eu não posso me dar qualquer abertura para pensar em outras possibilidades. Então, o que o patrão podia muito bem fazer era, se a sua mulher ganhar um aumento salarial, perde o seu, entendeu? Então, era como se tirar da Maria para dar para o João, né? Nenhuma das partes ficaria satisfeita, só que era um terror muito grande construído em torno disso. Ou então, se eu atribuir direito às mulheres, vai ficar caro eu manter a fábrica. Ficando caro manter a fábrica, eu tenho que reduzir o seu salário, ó pobre operário. Então, colocar os operários contra as operárias é um mecanismo que funciona muito bem. É uma maquinaria, porque você mexer no pão da pessoa é relevante, né? Pessoas ainda que não têm acesso a uma educação, não têm acesso às necessidades básicas, ficam amedrontadas. Então, se a gente for pensar, eu fiz essa pausa só para a gente conseguir pensar um panorama grande mas por que então o operário não pega na mão do operário? Por conta de várias ramificações da problemática e do porquê era tão complexo reverter esse quadro, né? Mas tivemos o Congresso Internacional do Direito das Mulheres, que ocorreu em 1878. Para vocês verem, ainda eu gosto de chamar muito essa atenção, 1878, gente. Olha ali, o Segundo Sexo da Simone de Beauvoir ainda vai aparecer o quê? 60 anos. Ainda falta muito tempo. E elas já tinham conseguido organizar um congresso internacional. Aqui começa também a ter uma articulação com o feminismo lá que estava acontecendo na Inglaterra e com o feminismo americano, assim, gritante. A troca de correspondência nesse período entre essas mulheres se intensifica de uma forma exponencial. E isso eu gosto muito de chamar a atenção para a gente começar a perceber como que o desenvolvimento pode parecer lento, mas cada etapa dele é fundamental, tá? Terceira República, sufrágio universal. Sufrágio universal, direito ao voto, Hubertine Claire. Eu falei, a pauta sempre foi um sufrágio universal, mas para um homem branco e rico, né, de mais de 25 anos. Isso começa a irritar mulheres. Aqui, com a Hubertine, eu vou sair um pouco, tá, da questão operária, porque eu não vou inserir a Hubertine muito voltada para as causas das mulheres operárias, assim, porque ela estava mais preocupada com essa questão dos direitos de voto. Mas para muitas delas, uma coisa não podia andar separada da outra, né? Então, não vou criticar também tão pouco, né? Mas tudo bem. A conversão dos interesses do feminismo, logo, começa a convergir. Vou permitir pessoas. Perfeito. Eu vi que o chat estava rolando. Tá ótimo. Nada muito sério. O feminismo agora a gente viu, ele passou até por anarquismo, né? Mas agora ele começa a chegar num pontinho que a gente precisa do direito ao voto, do jeito que tá, não anda, tá? Então, o maior expoente, a maior mulher expoente desse movimento é Hubertine Claire. Por quê? Jeanne de Rohan já falava disso
há alguns anos atrás, não sei se vocês se lembram, que as mulheres precisavam se autorrepresentar. Dar o poder para pessoas fora não estava mais funcionando, porque as pessoas, os homens, por exemplo, não vão conseguir olhar para os problemas que as mulheres estavam tendo. Era essa a maior pauta, esse era o maior grito que estava acontecendo. Gente, se não conseguíamos emplacar uma mulher ali na Assembleia, ela ser votada e ela pensar por a gente, nossos direitos não vão passar nunca. Nossa situação vai continuar a mesma. Porque todo o sistema compelia para ter esse silenciamento das mulheres, né? A emancipação da mulher, portanto, né, o porquê que o sufrágio ganha destaque em relação a todos os outros problemas é porque a mulher se emancipando, de acordo com a concepção destas feministas, implacaria, consequentemente, na emancipação social e na restauração da potência da cidadania. Uma mulher operária com direito ao voto é muito melhor do que uma mulher operária sem direito ao voto, porque uma mulher operária que pode votar, ela vai conseguir ver a candidata que vai olhar para a situação dela e é a partir daí que nós vamos conseguir ver uma mudança social na sociedade de fato. Aí, que nem eu tinha mencionado, temos intelectuais, graças a Deus, que começam a se filiar à causa, né? Que nem eu tinha falado anteriormente, Victor Hugo aparece aqui de novo. O Bertinho Claire, isso aí já é uma coisa extra. O Bertinho Claire, ela vivia no interior da França. E ela fica sabendo desses encontros, desses salões dos grandes panteões, assim, das grandes potências da França, para discutir a questão da mulher. Léon Richer e Marguerite d'Erasme, se não me engano, eram um dos que organizaram um dos salões mais peso pesado daquela época, e dentre as suas celebridades, os hall de celebridades, estava Victor Hugo. E dentro disso, ele ia muito lá, que nem eu falei, ele escreveu uma carta em defesa, e o Bertinho Claire começou a ter contato, e começou a falar, meu Deus, encontrei o meu lugar, saio da minha cidade, vou para Paris, né, porque querendo ou não, era Paris, para muitos, onde se fazia acontecer as coisas, e vou brigar. Gente, o Bertinho Claire vai ser a que a gente vai trabalhar amanhã também, e vocês vão ver que ela era peso pesado. Eu gosto de olhar para a situação dela, ela não brincava em serviço, entendeu? Ela era como se ela fosse aquela mulher que se olhasse no espelho e falasse, eu não tenho nada para perder. O que eu fizer aqui, eu só tenho a ganhar. Entendeu? Então eu vou fazer o que preciso. E ela vai fazer. Aí, com essas solidificações, se você pensar, os salões de discussões feministas, eles estão mais intelectualizados, consequentemente, mais bem articulados, logo a gente consegue ter um fenômeno que é uma explosão de uma imprensa notariamente feminista. Vocês terem noção, só do período que começa a Terceira República, em 1870, porque ali a Comuna, essas datas são um pouco confusas, porque a Comuna está ali no meio, então tem gente que considera a República antes já da Comuna, que tem um movimento da Comuna, e depois volta, mas vamos marcar aqui, então, 1870, Terceira República, mais de 35 publicações surgem no cenário francês. Isso é coisa pra caramba. De uma sociedade que, às vezes, só tinha uma revistinha de moda, algumas coisas, assim, meio soltas. A gente tinha aquelas imprensas, aquelas pressas imensas, né, que muitas vezes não permitiam a emissão de números muito rápidos. Feministas, 35, ou seja, jornais. Quando eu falo feminista aqui, eu já assumo um cunho de clamar explicitamente por direito às mulheres, né? Logo, ganho o rótulo feminista. Então, ter 35 que começa a fazer isso é coisa pra caramba, entendeu? Ah, Vanessa, tiveram peso? Esses dias eu estava lendo uma tese de uma historiadora e ela fala que não tiveram. Ela assume, ela argumenta que essas publicações não tiveram muito destaque na cena pública.
Eu particularmente, um dia eu tenho vontade de escrever para ela, para a gente conversar melhor sobre essa questão. Realmente, não era um jornal que você ia lá tomar um café em Paris, abrir e ler. Por quê? As mulheres estavam preocupadas em ganhar a vida, né? Não tinham acesso à educação. Então, muitos, vou repetir sempre isso, não sabiam ler coisas muito complexas, na maioria, entendeu? Não tinha um pensamento muito crítico. Então, pedir, né, que se torne um hábito. E entre comprar o carvão para se esquentar e o pão, ou um jornal feminista, vou dar preferência para o pão. Né? A gente tem que pensar na questão ampla social. Mas isso não implica que não eram lidos, porque a partir do momento que está sendo publicado, está rodando, e conseguir ter 35, um peso ali merece ser atribuído, entendeu? Tem uns que vão durar apenas um único exemplar, né? E a Biblioteca Nacional da França conseguiu digitalizar muito desses periódicos, mas tem outros que é o que a gente vai trabalhar amanhã, que são 2, e um deles foi o Bertinho Clair. Quem dirigiu, que é o La Citoyenne, ele vai circular por 10 anos. 10 anos, no século XIX, um jornal claramente feminista, é muito tempo. O outro também vai circular por muito tempo, vão ser 30 anos de circulação, por mais que não sejam, como é que eu posso dizer, progressivas, assim, tem uns lapsos de tempo, muito no La Citoyenne, muito por conta da falta de contribuintes, mas ela persistiu por muito tempo, então isso é louvável. Então, a gente vai ver também que eles mudavam de roupagem. O que isso implica? Permite a gente ver como que as ideias eram aceitas ou recusadas. Isso é importante? De certa forma é. Porque, por exemplo, como a gente vai ver amanhã, o La Citoyenne, ele consegue entrar com um tom agressivo, mas ele abaixa de tom. Ele começa a pedir mais contribuição, E isso é muito complexo se a gente for pensar em desenvolvimento de qualquer tipo de pensamento ou de teoria. Porque o feminismo ele não consegue ser linear. Ele não consegue ser uma linha reta para cima. Ele não consegue. A gente sempre tem que reafirmar valores constantemente para manter a linha de crescimento, porque senão a gente cai por terra. Direitos que tinham na Revolução Francesa já não tem nessa época ainda, que, por exemplo, é o divórcio. Entende? Uma coisa tinha sido conquistada, depois passa a ser desconquistada, e depois passa a ser ainda pior, penalizada, entendeu? Então, vamos... Não obstante, tudo que é bom é acompanhado por uma coisa ruim. Temos os declaradamente antifeministas. É a contracorrente desse boom que estava tendo, dessas publicações, dessas associações. São homens que claramente se assumem antifeministas. São uma imprensa inteira dedicada a isso. Ou seja, são uma onda de discursos proferidos pela imprensa contra as demandas das mulheres. Novamente, aquele eterno feminino, ele volta, mas agora com uma necessidade natural das mulheres de serem protegidas pelo ideal do homem cavalheiro. Os argumentos naturais para reforçar a autoridade masculina voltam em voga. Desde Proudhon, por isso que eu acho um divisor de águas, com esse advento das teorias evolutivas de Darwin, que muita gente se apropriou do discurso para associar uma certa inferioridade feminina, isso enraizou na sociedade de uma forma que não saiu mais. Até hoje ainda, se a gente prestar atenção, a gente encontra que a mulher era inferior ao homem, que o cérebro da mulher é inferior ao homem, dentre outras atrocidades que a gente escuta. Esses discursos antifeministas, tem um historiador que trabalhou muito sobre isso, e ele sintetizou de forma bem pontual. Pode não ser isso, mas pode ser também, tá? Faço minhas palavras dele, que seria, por exemplo, o medo por parte dos homens de perderem seus privilégios tidos
como essenciais para a sua identidade. Você está tanto tempo ali naquela posição de destaque, naquela posição de detentor do dinheiro, daquele que constrói a família. Pensar em um outro tipo de realidade é muito complexo. Se você só viveu aquilo, logo teria, portanto, todo esse medo dos homens de assumirem uma outra roupagem, um medo do desconhecido, né? Outra questão seria a aversão face às mudanças que as lutas das mulheres implicaria nos costumes franceses. Estou confortável com a vida que eu tenho, para que mudar? Não é? E é muito legal porque esses antifeministas, eles realmente começam a ficar mais ferozes, se eu posso falar assim, quando as mulheres começam a ficar mais intelectualizadas. Como elas conseguem... Vanessa, Oi. desculpa atrapalhar a sua linha de pensamento, mas houve um problema com o formulário. Só pessoas aparentemente, só pessoas com e-mail USP podem acessá-lo. Eu vou pedir, então, só para as pessoas não... Eu não sabia disso, porque realmente eu criei esse formulário com o e-mail USP. Vou pedir para vocês fazerem um trabalho seus. Vou colocar aqui só um minutinho, lista de presença. Vou pedir para vocês se organizarem a partir desta linha de presença. Vocês coloquem o nome um embaixo do outro, tá bom? Que aí no final Não, Larissa, pega o lista de presença, coloca a o seu gente nome. copia, entendi. Isso, Bem. e faz um só. Isso mesmo. Desculpa, gente. Vivendo e aprendendo. Mas obrigada, viu, Suede? Pode me interromper mesmo. Aí vocês fazem essa lista bonitinha, que aí Sério, depois... eu brinquei, desculpa, eu não entendi. Ah, tá. Agora que eu vi, entendi. Isso. Mas se puderem copiar o da coleguinha de cima e colocar o seu junto, vocês entendem? Fazer tipo... Isso, Rafaela. Muito obrigada. Isso. Imagina. É isso. Aí vocês copiam, escrevem o nominho de vocês e colocam. E vão fazendo isso, fazer uma corrente grande. Aí depois a professora... a professora que vai ter o trabalho. Vanessa, diga-me. Aqui é Mariana, é o login de Mariana, mas você é Mônica, tudo bem? Mônica, tudo bem. É porque o chat do Meet tem limite de caractere, então vai chegar uma hora que não vai todo mundo conseguir colocar o nome. Aí quando dá limite, aí começa outra lista. Então, isso. Gente, podem se desdobrar aqui, eu aceito dicas, opiniões, que nem eu falei, eu tô dirigindo debate. E a reunião fica gravada? Se você quiser, eu posso ir digitando essa lista e te mandar no WhatsApp depois, não vai me dar trabalho. Ai, Kênia. Amém. Pode, Kênia. A reunião gravada, ela também gera um documento de dados com a hora de entrada e permanência dos usuários. Também não sabia. Sim. Então não precisa fazer, não, porque senão... A Kênia, gente, o Suede e a Kênia, eles viraram meus braços direito, a Thaís também. Então, obrigada, Kênia, mas não precisa se dar trabalho, então não. Depois eu vou me fazer de para casa, copiar essa lista de presença. Eu tenho o nomezinho de vocês todos, não se preocupem. Mas eu preciso que vocês pelo menos articulem alguma coisa no chat para mim ficar registrado, assim, por ver as dúvidas, tá bom? Vou só terminar, eu tô realmente chegando ao fim, mas eu queria conseguir terminar antes da gente chegar na aula de amanhã, porque aí na aula de amanhã vocês já vão estar cheios de quem são no século XIX, né? Eu acho que foi uma aula de história francesa um pouco densa, mas tô seguindo. Eu vou só terminar aqui, então, e a gente encerra, tá? Então, vão brincando aí de chat, de lista de presença, que depois eu dou meus pulos, tá bom? Então, só para retomar meu pensamento, é isso. Temos um padrão de vida sendo seguido. Romper com esse padrão de vida é mais difícil do que se imagina. Entendem? Eu não consigo pensar outro tipo de realidade. Por isso que isso é importante pontuar. Muito feminismo é pensar outra forma da vida que a gente conhece hoje, porque isso não foi algo dado. Isso também aí entra a questão de pensamento crítico das coisas. Essa vida que nós conhecemos na atualidade, ela foi sempre assim?
eu gosto de contar não. Quer um exemplo muito claro em relação a isso? Década de 80 no Brasil, era super autorizado, topless, né? Você conseguia andar nas praias de Copacabana fazendo topless. 2021, feminicídio. Tínhamos um tipo de comportamento que esse tipo de comportamento, ele começa a ser mal visto e outros valores conseguem aglutinar e transformar isso como algo mal visto. Então, comportamento, eles podem mudar com o tempo, eles precisam mudar com o tempo, só que se não tomarmos cuidado, mudam, mas não para o bem. E isso é uma coisa que eu enxergo muito hoje em dia, mas eu estou no século XIX, eu não estou no hoje em dia, então vamos continuar. O que eu tinha falado era que mulheres não articulavam suas lutas sozinhas. Elas tinham embasamento teórico a partir das suas companheiras anteriores. Aqui, temos a ideia de um individual que parte para o coletivo. Que a gente tem um intercâmbio de saber. Alguém está com o microfone ligado, e eu peço, por favor, que desligue, porque eu sou uma pessoa com ruído. Eu perco meu pensamento. Vocês viram que só de uma pessoa entrar na sala, eu já fico, quem será? Mas obrigada. Temos sempre esse intercâmbio de saberes, ele nunca deixou de existir, momentos que eles são acentuados e momentos que eles não são tão acentuados. Por exemplo, é o caso de, aproximando do seu falecimento, Jeanne de Rohan, ela permanecia convicta dos ideais defendidos pelos movimentos feministas. Jeanne, lembrando, era aquela doida que quis se inscrever na Assembleia Legislativa lá em 1848. Então, ela começa já ali a traçar uma ponte de comunicação com a Hubertine Claire, né, que foi aquela que a gente viu agora há pouco, que a gente vai ver amanhã. A Jeanne, ela relatava aspectos sobre o sansimonismo, né, e argumentava a necessidade de se mudar a abordagem da luta das mulheres. Ou seja, ela meio que apontava para a Hubertine qualidades e os erros que elas cometeram. E isso é muito importante quando a gente quer construir um tipo de pensamento mais sólido para não cometer os mesmos erros. E isso foi possível graças a essas trocas de correspondências. Outra coisa que a Jeanne pautava muito para a Hubertine, e isso a gente vê no jornal publicado pela Hubertine, essa importância de compreender as mulheres do passado. Por isso que eu voltei, Vanessa, por isso, para o século XIX, né? A gente tem todo um percurso já traçado, e que se a gente não toma cuidado, a gente cai naquilo que Michel Perrault chama de apagamento da história das mulheres. É uma ferramenta de controle muito poderosa, e que se não tomarmos cuidado, vai acontecer de novo, de novo e de novo. Logo, compreender o passado da história das mulheres. Outras que trocam correspondências é André Léaud, lá da Comuna de Paris, e Marguerite Durand, que é aquela burguesa que nós vimos, porque a André, ela é muito legal, ela encorajava Durand a defender o oprimido do seu opressor. E é esse movimento que eu tinha falado, né, de uma burguesa se olhar no espelho e falar, eu tenho poder e eu tenho poder de agir. E como também não esquecer dos sofrimentos das suas irmãs nas mãos dos indignos governantes. Só mulher consegue olhar para a causa de outra mulher, né? Esse é um slogan muito forte que eu não abro mão dele também, não. As aflições de André, a partir da sua experiência com a Comuna de Paris, se encontram, portanto, né, materializadas e transmitidas para o que empreendemos como a próxima geração de mulheres feministas. Estão vendo a importância desse tipo de conexão de saberes, de não pensar no feminismo como uma luta isolada, mas como um movimento coletivo? Duas mulheres e o peso de um século de lutas. Hubertine Claire e Marguerite Durand. Dá para ver pelas vestimentas, duas posturas distintas, uma causa em comum, né, que vai ser, primeiro, o direito ao voto, né, que eu já tinha falado que isso é um tema que vai invadir o século XIX, e
vai invadir o século XIX, e que elas vão trazer a partir do seu ponto de vista, da sua visão, e que, assim, vão fazer as suas contribuições também. Elas não vão só pegar o que as outras fizeram, mas também vão dar a sua cara, e é o que a gente vai ver amanhã. São a partir dessas duas, porque as duas vão publicar jornais. Uma vai ser o La Citoyenne, e a Marguerite vai publicar o La Fronde, que a gente vai ver amanhã. Aqui é uma síntese de algumas datas que eu achei só para ilustrar para vocês essa ida e vinda de direitos, e, por exemplo, o direito à educação, né, como que é muito difícil, é um processo extremamente lento, porque até 1808 ali, a gente temos as mulheres proibidas de entrar no ensino médio, e que só lá em 67, quase 60 anos depois, que a gente vai ter a criação de cursos secundários femininos públicos, mas aí depois, lá em 92, interdição do trabalho noturno feminino. Então, é isso, é um movimento de avanços e de retornos, porque logo depois, 11 anos depois, a gente tem Marie Curie com o Prêmio Nobel. Só em 1907 poder usufruir do próprio salário. Só em 1909, férias maternidade de 8 semanas sem quebra de contrato. Só aqui que você está assegurada a poder ter o seu filho sem correr o risco de ficar desempregado. Só em 1919, um tipo de baccalaureat, que é como uma conclusão do ensino médio francês, né? Só em 1920, mulheres podem entrar em sindicatos sem pedir autorização do marido. Enfim, aí teve um avanço, aí lá em 1942, o aborto se torna uma contravenção, digno de pena de morte. E em um outro artigo eu falo que Gisele Halimi, uma advogada, ela vai conseguir o direito ao aborto só em 1972. Não vai conseguir o direito ao aborto, mas vai conseguir tirar essa contravenção. Então, assim, muito lento. É muito lento, gente. Então, cada conquista conta. E aí, pior ainda, só em 1944 mulheres obtêm o direito de voto de serem votadas. 1870, elas estavam tentando maciçamente, vai demorar ainda 74 anos para conseguir alguma coisa. Então, é um pouco chocante quando a gente começa a estudar, né? E por isso também a proposta do curso, né, gente? Para terminar, as demandas das mulheres mudam com o tempo. Vocês viram isso também, eu espero que tenha ficado claro. As necessidades também é importante que elas vão variar de relação de classe, de raça, de nacionalidade. Feminismo não é sempre o mesmo, feminismo não é o mesmo em cada país, isso também é muito importante de frisar. Mas tem pontos em comuns, não é um Deus dará, né? O X da questão, reconhecimento de que em uma situação em que não é lhe cedida a voz, a mulher sai perdendo, tá? Se não tiver um representante ou alguém ali que vá dar o direito à cena pública, que espero ter deixado claro também, o direito à cena pública é um movimento extremamente importante. Se você não tem esse direito, sua voz é silenciada, você não consegue se impor, vai sair perdendo. Não tem jeito, a história mostra. As mulheres do passado nos contam, nos escreveram cartas, nos deixaram um legado justamente para ilustrar isso, tá? Cometeu esses erros é não querer progredir, a gente não pode mais regredir. Eu acho que a gente não tem muito espaço para regressão, temos que partir para frente.